A Academia de Negócios da CISA tem como objetivo levar capacitação e conhecimento para o nosso associado. Eu sou o Daniel Buissa, diretor da casa, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre a tecnologia no empreendedorismo. Será um bate-papo interessante com o nosso amigo Felipe Carvalho. Já estou te apresentando aqui, fugindo um pouco do nosso roteiro, onde a gente vai comentar um pouquinho sobre a transformação e da maneira como os empreendedores estão iniciando os negócios, de como eles pensam, de como eles agem, num cenário empresarial de transformação e inovação com a tecnologia. Então, estamos aqui com o Felipe Carvalho. Felipe, nosso amigo aqui, que é cofundador da sala do empreendedor digital e da Comsense, empreendedor multissetorial há 24 anos, co-host do podcast Global Smart Gov e Trend News e idealizador da Volta ao Mundo da Inovação. Felipe, seja bem-vindo. Daniel, obrigado. Uma honra estar aqui com você. Você é um cara, empreendedor raiz, admirável, que vem construindo aí um legado na cidade de Santo André, no ABC, e também a CISA, né, o carinho que eu tenho por toda a diretoria. Então, em nome do Evanson, do Júnior, toda a diretoria querida, né, Denise, né, as mulheres também presentes, né, firme na diretoria. Para mim é sempre uma honra estar com vocês e batendo um papo com esse tema que sempre tira cabelo da turma, né? Gera aí muita preocupação. E aqui a gente está com um especialista, alguém que conhece muito desse tema, né? E aí acho que para a gente começar aqui o nosso bate-papo, falar como a gente inicia, né? Então, como a tecnologia está impactando assim a forma como os empreendedores administram seus negócios, de como eles começam os seus negócios. Conta um pouquinho para a gente o que você acha. Legal. A tecnologia está presente na nossa vida. Então, ela tem um papel fundamental, tanto na nossa vida pessoal quanto nos nossos negócios. Mas ela sozinha ela não resolve os problemas, né? Então, eu gosto sempre de reforçar a importância da tecnologia, mas colocar a tecnologia dentro do arcabouço da inovação, né? O que é inovação? É buscar novas formas para resolver os problemas, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha esses conceitos de inovação dentro do negócio, dentro do que a gente chama de um programa de transformação digital. E aí não é nada complexo. Logicamente que as pessoas que estão assistindo, pode ser uma pessoa, eu empresa, ou pode ter uma equipe pequena, uma equipe grande. A gente tem que pensar estrategicamente o negócio, entender de fato sobre pessoas, primeiramente, né? Conhecer os clientes, conhecer os negócios e aí entender se resolve o problema de fato desse cliente atualmente, porque o cenário ele muda rapidamente. Né? E aí a tecnologia ela se torna um meio de acelerar esse processo de resolução dos problemas. Então, é essencial uma análise do negócio e a tecnologia, quando ela entra realmente para acelerar a resolução dos problemas. Não, é importante, né? A gente comenta aqui a questão da inovação, tecnologia, às vezes junta uma palavra na outra, elas permeiam ali o mesmo caminho, mas não necessariamente é a mesma coisa, né? E o que eu gosto de reforçar, Daniel, é o seguinte: como é que a gente começa a fazer essa análise? Uma dica que eu sempre dou: coloca a sua empresa, sai um pouco do seu negócio e assiste só pelas câmeras. Como é que seu cliente é recebido hoje? Como é que ele é atendido? Mesmo que seja só você, mas sai e analisa a forma como você lida com o cliente. Qual que é a reação do seu cliente quando você fala sobre determinado tema? Ele se empolga, ele não se empolga? Ou se você tem um comércio, forma muita fila no comércio, o seu cliente tem onde estacionar, o seu cliente tem recebido o retorno daquilo que é solicitado. A partir dessas demandas, a gente consegue identificar pontos de melhoria. Quando a gente faz essa análise dos pontos de melhoria, aí quando a gente entende algumas ferramentas que podem facilitar resolver esses problemas. Então, você percebe que, eventualmente, o que eu gosto sempre de reforçar tem muito negócio que não deveria mais existir. Sim, e a gente tem que ser muito realista em relação a isso. Não adianta culpar
o externo, tem mudança de política, tem mudança de cenário econômico, vem pandemia, vem uma série de coisas. E a gente, como empreendedor, a gente precisa estar sempre atento a essas mudanças para saber para onde que está indo esse meu consumidor, quais são as necessidades, quais são essas mudanças, e aí tentar fazer novos testes, buscar novas formas de ajudá-lo a resolver esse problema. E aí eu gosto sempre de diferenciar 2 pontos. O problema da dor. Tá? Então, o problema, vamos fazer uma análise de algo coletivo. Então, as pessoas têm problemas... eu tenho um problema de locomoção para curtas distâncias. Eu posso pegar um carro próprio, eu posso pegar um ônibus, eu posso pegar um aplicativo, um patinete. Eu tenho que fazer uma análise. Ok, você tem um problema. O que dói mais para essa pessoa? É chegar mais rápido? É pagar menos? É ter mais comodidade? Não correr o risco de uma chuva, de um sol? Então, quer dizer, existe um problema, as pessoas precisam se deslocar, e aí eu tenho que analisar friamente quais são os aspectos que realmente dói, né? Que realmente tem ali uma latência para aquele cliente, e aí eu vou testando soluções que possam ajudá-lo nesse processo de mobilidade. O que acontece? Muitas das vezes, quando eu chego com uma oferta de solução, o cliente não tem um encantamento. Né? E aí eu uso um mecanismo para a gente testar a dor, que é o seguinte: depois que você apresenta a sua solução, o cliente agradece por você existir, ele agradece por você estar ofertando aquilo para ele. Tirando a dor dele, né? Exatamente, porque se a gente não tivesse feedback de que assim, poxa, que legal, Daniel, que você tem isso para me oferecer, que se não tivesse isso, eu não conseguiria fazer determinadas coisas. Quando a gente chega nesse ponto, a gente percebe que a gente achou uma dor muito latente e que pode ser que tenham poucas pessoas atacando essa dor. E aí você começa a lapidar e ver formas de escalar. E aí a tecnologia ajuda. Você falou o seguinte: olha, Daniel tem essa dor. Outras pessoas dentro desse perfil do Daniel, como é que será que isso é replicável? Será que acontece fora também? Daí você percebe que tem um grupo gigante que precisa daquela solução que você oferta. E aí você consegue, a tecnologia hoje te ajuda a aumentar essa velocidade também para que essa solução chegue e você tenha essa devolutiva do cliente, que é assim, obrigado por existir. E dessas soluções que você falou, que traz, as ferramentas da tecnologia tem hoje para oferecer para o empreendedorismo, o que a gente tem de tendência para o empreendedor poder utilizar no seu negócio? Perfeito. Assim, existe uma tendência, hoje em dia, que a gente fala muito da questão da inteligência artificial. É fato, né? Principalmente essa inteligência artificial generativa. 2023 foi um ano de muita discussão, muito comentário, ainda com pouca aplicação, né? Quando a gente conversa com os empreendedores, ainda não é muita gente que vem utilizando de uma forma ativa, mas cada vez mais a inteligência artificial vai fazendo parte das soluções. Vamos dar um exemplo. O próprio telefone, essa semana, mandou uma atualização dizendo que, quando eu faço uma correção na foto, a própria inteligência artificial do telefone ele vai preencher as bordas, ele pode fazer a mudança de eu tenho ali uma mão, eu posso selecionar a mão e modificar dentro do próprio telefone, sem nenhuma ferramenta adicional. Então, quer dizer, foi colocando ferramentas no telefone. A gente já utilizava com bastante coisa. Exatamente. Aqui, e agora ele facilitou a nossa utilização. Tirou um aplicativo da nossa instalação aqui, do nosso uso, e ele mesmo já faz. Exatamente. Né? Então, quer dizer, eu não vou precisar contratar uma inteligência artificial. Eu vou passar a usar uma inteligência artificial dentro de uma solução que eu já tenho. O WhatsApp tem inteligência artificial. Então, grande parte dos sistemas que a gente usa diariamente utilizam a inteligência artificial. Dentro do negócio, a gente vai... né, o ChatGPT ficou muito conhecido. O assistente, né? Nosso principal assistente hoje é o ChatGPT. Nosso principal assistente, até para quem nunca ouviu falar no ChatGPT,
É importante até pesquisar, procurar entender um pouco mais. Tem versão gratuita, Sim. tem uma versão, né, um Pro, o 4.0, e aí vai evoluindo a cada dia, e que eu consigo conversar com a ferramenta. Então, eu coloco texto, e agora está entrando a questão de voz e outros recursos, né? Eu coloco um prompt, eu faço uma solicitação, uma pergunta, e o ChatGPT ele prepara uma resposta, né? Então, quer dizer, tanto para uma produção de texto, uma correção de um texto que eu tenho que fazer, uma correção, eventualmente até uma solicitação, criar um código de programação, enfim. Cada vez mais ele vai se aprimorando de acordo com a interação que a gente vai tendo com a ferramenta, ele vira um parceiro do nosso dia a dia, né? No meu podcast, no Global Smart Gov, eu entrevistei o diretor nacional de tecnologia da Microsoft, né, o Ronan Damasco, e ele falou que assim, a Microsoft ela está se tornando uma empresa de copilotos. Olha que interessante. E um dos produtos da Microsoft é o Copilot. O que faz o Copilot? Ele tem a base por trás do ChatGPT, né, que é um parceiro estratégico da Microsoft, mas integrada com as diversas soluções. Então, quando você utiliza o Word, o PowerPoint, você consegue utilizar a inteligência artificial integrada com outras soluções. Isso vai se expandir cada vez mais. Dentro do negócio, até o Ronan colocou um ponto que é bastante interessante. Cada negócio vai ter o seu copiloto. Então, a gente vai treinar um copiloto para responder algumas demandas, para fazer alguns atendimentos, para dar algumas respostas em relação ao nosso negócio e também para fazer análise de dados. Então, quer dizer, não é só dar esse tipo de resposta. Então, quando eu coloco um dado, uma informação, né, dentro do Excel, a inteligência artificial ajuda a interpretar, ajuda a apontar tendências. Não é só algo estático. Sim. Ele consegue interpretar e apontar cenários para a gente possíveis e dando indicativos do que se fazer a partir daquilo. Então, assim, a inteligência artificial vai ser cada vez mais presente, ela deverá estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, independente do tamanho e do setor de atuação de cada um. Não, com certeza. A gente já vê muita ferramenta, às vezes a gente nem percebe, mas a gente está trombando toda hora ali com a inteligência artificial, nos ajudando em alguma situação, em algum atendimento, em alguma empresa que já utiliza isso, né? Exatamente. Eu acho que nessa linha, Daniel, o desafio que eu deixo para quem está assistindo é assim, teste. Teste, conheça, porque você vai aprendendo aos poucos, pesquisa, dialoga com quem já está utilizando para saber como que está utilizando, porque você precisa saber fazer boas perguntas. Sim. Então, nessa era da inteligência artificial, não é ter as boas respostas, é a gente saber fazer boas perguntas para que a inteligência nos ajude a montar cenários, e aí a tomada de decisão também ela continua sendo humana. O próprio ChatGPT, quanto mais perguntas você faz para ele, né? Pô, ele me deu, tipo, você pediu um texto para ele, você pede, tem como você melhorar apontando essas questões? Você mesmo vai perguntando ali, vai apontando aonde você quer melhorar, o ChatGPT vai melhorando, vai te dando um texto mais próximo do que você precisa. E, óbvio, ele não vai fazer por você. Você precisa fazer a pergunta certa, você vai precisar revisar o trabalho. Ele é um assistente, tá? Ele não vai te substituir. Exatamente. As pessoas têm que usar o ChatGPT como essa assistência, né? E ele vai ampliando para imagens. Para né? imagens então, também. Para imagens, agora para vídeos. Sim. Então, assim, o processo ele é contínuo. Então, vamos experimentar, vamos testar. E tem muitas tecnologias, né, que estão emergindo aí. Qual que é a vantagem do empreendedor começar a utilizar essas tecnologias, como o blockchain, por exemplo? Perfeito. Então, o blockchain ele trabalha muito a questão de segurança. Talvez para o micro empreendedor, pequeno empreendedor, a gente vai ter a solução muito mais embutida dentro do serviço. Dar um exemplo, o Brex, né, que está vindo agora a moeda digital nacional. Então, quer dizer, você tem a criptografia que você consegue fazer o rastreio dos contratos
inteligentes, né? Então, quer dizer, você diminui a questão de evasão, de corrupção, você consegue ter um direcionamento, uma segurança maior nas transações, eliminando alguns intermediários. Então, quer dizer, você facilita o processo e aumenta toda a segurança dentro dos processos, né? As criptomoedas também, que de uma forma ampla, né? Então, desde Bitcoin, Ethereum, enfim, de diversas criptomoedas, e aí tem os conceitos de Web3 aí mais aprofundados, enfim. Isso vai fazendo parte são tecnologias que vão fazendo parte do nosso dia a dia, e aí, dependendo da área de atuação em que a gente está, vai ter uma influência maior ou menor. Mas quando eu olho para o pequeno, né, que tenho certeza que é um grande público que está acompanhando a gente aqui, a gente precisa olhar que assim, mas será que eu preciso de tecnologia? Não, a gente já utiliza a tecnologia. Então, vamos dizer que praticamente os empreendedores hoje, quem que não tem um celular? Sim, todo mundo quem usa que não mais tem... do que qualquer coisa, né? Exatamente. A gente usa o celular hoje. Quem que não tem um computador? A questão, quem que não utiliza o WhatsApp? Algumas redes sociais. A questão é de que forma que a gente está utilizando essas ferramentas também a favor dos negócios. E aí, voltando para a questão de observação, eu gosto sempre de deixar uma dica para as pessoas, é o seguinte: faça visitas a outros negócios como espectador. Vai num comércio parecido com o seu e senta para analisar o fluxo. Como é que é o atendimento? Como é que é a experiência que ele tem? Como é que é a experiência que ele tem? Como é que a parte... Quantas pessoas que entram e saem com uma compra realizada? Quantas que não? Como é que está a vitrine? Como é que está a iluminação? Como é que está o uniforme das pessoas que estão ali? Como é que está a relação entre elas? As pessoas estão conversando, estão olhando para o celular ou estão atentas? Daí, quando sai da loja, como é que está a comunicação dela fora? Enfim, quando a gente percebe o outro, ou quando você é bem recebido, você fala, nossa, que atendimento fantástico. Como é que eu faço essa interpretação e reflito para o meu negócio também? Né? Esses dias, minha sogra foi fazer uma consulta, né, no convênio dela, e o processo de agendamento era todo digital. Então, ela já fazia digitalmente, quando ela chegava e colocava o RG, já aparecia o nome dela, rapidamente já estava sendo atendida. Então, quer dizer, o processo entre chegar na clínica, ser reconhecido e ser atendido foi muito menor. Sim. Normalmente, quando acontece isso, às vezes a gente não faz uma reflexão do porquê que foi mais rápido. Às vezes a gente sai feliz, mas não traz isso como aprendizado. E isso é uma coisa que os empreendedores precisam observar, né? Eles precisam estar atentos aos detalhes, como aconteceu, como melhorou o meu atendimento, por que eu fui atendido mais rápido, o que eles fazem diferente de mim, o que eu posso, mesmo não sendo do mesmo negócio, por exemplo, você deu o exemplo do hospital, da clínica, como é que num comércio a gente consegue fazer que seja mais atendido, mais rápido, né, o atendimento? E acho que isso é importante, que você, visitando, você vendo essas experiências, você consegue tirar boas dicas que consegue replicar no seu negócio, né? Exatamente. Então, é trabalhar a percepção. Porque quando a gente trabalha a percepção, é perceber, interpretar e testar no nosso negócio. Porque muitas vezes a gente acha legal, vira a página, volta para o negócio fazendo a mesma coisa. Então a gente não olha... tenho tempo para isso. Ou tem um atendimento ruim quando a gente estando como cliente e sem perceber, a gente comete o mesmo problema dentro do próprio negócio. Sim. Então, quer dizer, já tive uma sensação de que esse formato está muito lento, eu estou pegando fila. Mas será que isso também não acontece no meu negócio? Não só sensações boas, mas as ruins também. As ruins também, porque a gente tem que pegar esse gatilho e a todo momento fazendo os testes e os ajustes. Então, hoje em dia, eu não preciso necessariamente desenvolver a tecnologia. Eu começo utilizando tecnologias que já estão disponíveis no mercado. Mas, para eu utilizar as tecnologias que estão disponíveis no mercado, eu preciso, primeiro,
planejar, entender que problema que eu tenho para resolver. Porque senão, se eu contrato tecnologia pela tecnologia, eu vou gastar dinheiro. E aí eu vou falar que a tecnologia não só funciona, atrapalhou, né? não funciona. Não funciona, é só uma bugiganga. Se ela não tem aplicabilidade, se ela não tem como resolver o seu problema, de fato ela não faz sentido estar aplicada ali. Não que ela não preste. Ela, com certeza, tem a sua utilidade em outros setores, em outras empresas, mas a tecnologia ela tem que ser uma aliada, né, para melhorar. E uma das questões que você falou das dores, né, e dos pequenos empreendedores, dos pequenos negócios, acho que uma das principais dores dos pequenos, mas do empreendedor em geral, é vender, né? E a gente vê muita transformação com as plataformas de e-commerce, das redes sociais, as próprias estratégias de marketing mudaram ao longo do tempo, né? Então, como a gente pode, como os empreendedores aqui da CISA que ainda estão caminhando ali para a parte digital, para essa transformação digital, eles podem utilizar essas plataformas e como elas ajudam eles também, né? Perfeito, perfeito. São fundamentais. Então, hoje, o consumidor, a gente vive num ambiente digital. Ele é físico e digital. Muitas vezes a gente pesquisa online, vai fazer uma visita para experimentar o produto, às vezes compra presencial ou às vezes volta para comprar no online. Enfim, então a gente navega tanto no físico quanto no digital. Quando a gente amplia a nossa presença, a gente acaba aumentando também as possibilidades de atendimento. Mas também não é dentro de uma simplicidade. Falar o seguinte, olha, todo mundo precisa ter um e-commerce. Não. Então, eu converso muito com o Vitor Ramos, né, um grande amigo nosso, que ele é cofundador da VegPet, né, que é um e-commerce específico para o segmento pet, e ele criou uma ração vegana, que é a Bicho Green. E agora ele criou, né, porque como deu muito certo, ele foi aprendendo, foi desbravando, ele criou um canal no YouTube que chama E-commerce. E aí ele vem trazendo sempre muitas das dicas, né, assim, não é dizer só o que fazer ou não, né? Alguns testes que ele vai realizando, o que dá certo, o que não dá certo. Algumas das reflexões que a gente sempre faz é o seguinte, ao invés de começar criando um e-commerce, porque às vezes você cria um e-commerce fantástico, lindo. Você tem N plataformas hoje que você em um dia consegue ter um e-commerce. Mas você cria um e-commerce no deserto. Sim. Porque você vai precisar atrair cliente, então quer dizer, você vai precisar divulgar, você vai precisar de logística, vai ter que ter um controle de estoque, então tem uma série de competências que talvez você ainda não esteja preparado para ter esse sucesso. E aí você também bate de frente com grandes redes, e aí você começa a fazer uma análise, margem de lucro por produto, enfim. É uma série de aspectos que precisa se aprofundar primeiro, investigar, né? Por isso que eu indico esse canal do Vitor, que ele traz com uma didática muito grande esses aspectos. O que eu indico para o empreendedor? Começa fazendo, eventualmente, venda por WhatsApp. Começa, já eventualmente... tem o seu público ali, né? Isso, então, quer dizer, amplia para um canal digital pelo WhatsApp, eventualmente, hoje tem os marketplaces, né? Então, Casas Bahia, Magalu, praticamente esses grandes portais, eles têm o que chama de marketplace. Então, você consegue vender o seu produto dentro de um portal de terceiro, Mercado Livre, né? E aí tem formas. Então, eventualmente, eu consigo deixar o meu estoque dentro do próprio parceiro, Mercado Livre ou Casas Bahia, ou às vezes eu faço a gestão do estoque da logística, enfim, vai depender de como é que está a sua estrutura para se estabelecer, mas tem caminhos para começar. Você começa por aí, vai crescendo, vai entendendo quanto você precisa estocar, como você faz a logística. Exatamente. Que tipo de produto que você vai colocar para vender online, porque às vezes dependendo da dimensão do produto, a logística é mais cara. Qual que é a região que você vai trabalhar? Se vai ser só local, regional, ou vai ser uma abrangência nacional, ou às vezes você vai importar produto. Enfim, tem uma série de opções que você tem que ir tateando, você tem que ir testando. E esses caminhos, né? O WhatsApp hoje você tem ferramenta de pagamento, as próprias redes sociais, né? Quer dizer, no Instagram, Facebook, você tem a forma de criar também
um canal ali de divulgação dos seus produtos, um marketplace, e aí você eventualmente pode refletir, eventualmente pode fazer sentido ter o próprio e-commerce, né? Mas reflita sobre essa presença do online e do presencial, que a gente chama do omnichannel, né? Essa multicanalidade, né? É a vida nossa do dia a dia do ser humano. E muda a interação, como você interage com o seu cliente. E isso é importante a gente entender como a tecnologia ela também pode ajudar e modificar a interação, não só com o cliente, mas também com o fornecedor, né? Então, como você acha assim, que ela ajuda mais o empreendedor? Como ele pode melhorar esse relacionamento? Perfeito. Acho que um dos pontos básicos hoje, até quando a gente fala de inteligência artificial, se a gente não tiver um dado organizado, se a gente não tiver processo, a gente vai ter dificuldade em utilizar a inteligência artificial, porque a gente vai alimentar com o quê? Sim. Então, a gente precisa ter os dados organizados. Então, é essencial, seja começando com uma planilha de Excel, ou tendo um ERP, um CRM, né, que é um gestor das suas finanças, do estoque que você tem, né, dos seus custos, da margem de lucro que você trabalha. Porque, às vezes, não adianta eu querer vender um monte. Se eu não tiver tempo para analisar de que forma, o que está me dando lucro. E a gente vê muita gente vendendo muito e não sobrando dinheiro no final do mês. E não é pouca gente. Está muito preocupada com a questão da venda, mas não consegue. Ou, às vezes, nem entregar um serviço ou um produto de qualidade, porque cresceu a demanda e não está conseguindo dar conta dela, né? Exatamente. Então, a tecnologia nos ajuda com isso. Então, tendo um sistema de gerenciamento, né, um ERP, em que eu cadastro os meus fornecedores, eu faço o cadastro das notas fiscais, entrada, saída, eu consigo visualizar margem, eu consigo visualizar tendências, porque daí eu começo a analisar um gráfico dentro do sistema que me mostra, que fala o seguinte, olha, eu tenho uma venda normalmente maior em determinados meses, de certos produtos, de outros não. Como é que eu faço para me programar para estocar mais para o próximo ano? Ou, eventualmente, criar uma campanha diferenciada para outros meses que eu não vendo muito. E aí eu vou atrás de interpretação para entender o consumidor, para falar o seguinte, por que eu não estou vendendo nesses meses? Trazer o comercial, né? Vou trazer minha equipe, vou trazer os atendentes para a gente começar a interpretar esses dados. Então, a tecnologia ela é fundamental, porque a tecnologia ela nos mostra alguns dados, então, quer dizer, mas eu preciso tomar decisão. Então, ela vira um suporte, ela é um meio. Então, com base, mas se eu não alimentei os dados, eu não consigo visualizar, e aí eu vou sempre sendo demandado, e eu fico dentro do achismo. E teve um caso interessante, né, agora recentemente estava comentando que fiz uma viagem para a Tailândia, né, e eu fui numa lojinha, e eu comprei ali uns 5 produtos, e aí depois que eu comprei, a moça ela tirou um caderninho, e ela foi anotando produto por produto. No caderninho No ainda, caderninho. Né? E aí eu falei, olha que interessante. O primeiro passo é realmente esse. Ela já tem o primeiro passo, que é o seguinte, ela vai catalogando ali, ó, saiu um copo, saiu uma xícara e saiu um microfone. Ela tem o controle das informações. Mas dificilmente ela vai conseguir fazer alguma coisa com aquele controle. Mas é a parte inicial para você criar um parâmetro para alimentar um sistema. Certo? Então, quando você vai alimentar um sistema, você precisa ter esses parâmetros. Então, percebe que assim, eu achei interessante porque ela deu o primeiro passo. Esse primeiro passo, ela já consegue pelo menos visualizar quanto que ela vendeu por dia, mas ela vai ter que ir fazendo na unha o cálculo. Vai gastar mais tempo. Vai gastar mais tempo, mas ela deu um primeiro passo. Sim. Muita gente não consegue nem visualizar quanto vendeu, quanto que teve de custo, qual que é a margem, que produto que sai mais, que produto que sai menos. Às vezes tem produto que sai mais de manhã, tem produto que sai mais à noite. Mas ela deu o primeiro passo. E aí a minha reflexão, a reflexão que eu saí dali foi, pô, bacana.
como é que a gente estimula os empreendedores a pegar esse primeiro passo e dar o segundo? Seja para colocar isso no Excel, vai fazer ali uma conta automática, seja depois para você realmente entender um CRM que faça sentido para você, porque isso vai pegando todo o histórico, o relacionamento, e você vai tendo essas interpretações. Então, quer dizer, a tecnologia como meio, e a gente vê, principalmente CRM e ERP, muita gente contratando e fala assim, não, você tem que ter um CRM. Mas para que tem que ter um CRM? Inutiliza. Porque não sabe por que contratou, a equipe não entende por que faz. Não foi treinada. Não alimenta da forma correta. Aí tem um sistema, um passo a mais, um processo a mais no seu dia a dia, só que você não aproveita tudo que ele tem para oferecer, tudo que a tecnologia tem para oferecer, né, Felipe? Exatamente. E aí a gente fala um pouco de ferramenta, de aplicativos de tecnologia. Tem como você dar algumas sugestões, algumas indicações de ferramentas mesmo, de aplicativos para os empreendedores que estão assistindo aqui o nosso podcast? Perfeito. Então, assim, ERP e CRM, pesquisem, porque eu acho que é algo que faz muito sentido. Na parte de comunicação, tem hoje alguns aplicativos que são interessantes. O Canva, acho que é um aplicativo... Que dá para você fazer parte das questões gratuitas, né? Parte do serviço gratuito lá. Exatamente, muito interessante. Tem a sugestão de criação de logotipo, de uma apresentação, post nas redes sociais. E mesmo quando você vai para a versão paga, é um custo baixo, né? É um custo bem baixo. Aí você consegue começar na parte gratuita, aí tem várias ferramentas nesse sentido, e aí você migra para uma questão, já dominei da forma gratuita, estou precisando dar um passo a mais, você faz um baixo investimento que vai trazer um retorno grande para você. Exatamente. Acho que essa questão da tecnologia, que todo mundo busca na tecnologia, é um pouco disso, né? E você saber o limite também, porque dependendo, às vezes quando você está ali sozinho, aquilo pode fazer sentido. Sim. Mas quando ele vai crescendo, às vezes sai mais barato você contratar uma agência para cuidar daquilo, ou você ter um profissional interno para cuidar daquela parte, do que você necessariamente ocupar. Porque, assim, no começo você não é especialista. A maior parte das pessoas não é especialista naquilo, na comunicação. Não é que substitui o profissional, mas é uma ferramenta de suporte muito interessante, né? Uma outra na parte de comunicação também, o CapCut. Né? Então, CapCut você consegue fazer edição dos vídeos, edição também de imagens, e aí os vídeos eles trazem também, às vezes, legenda automática. Então, quer dizer, todas essas ferramentas cada vez mais também vão trazendo inteligência artificial. Sim. Né? Então, às vezes você consegue colocar uma legenda em inglês, em português, em chinês, enfim, diversas línguas, alguns recursos, consegue fazer uma edição. Ah, mas substitui o videomaker? Não. Porque é o seguinte, dá trabalho. Você não tem as técnicas, você não tem todo o conhecimento. Mas, eventualmente, para algumas coisas, ele vai poder te dar um Nesse suporte. começo, né, enquanto você está galgando, aí, começando nessas questões da rede social, no marketing digital, você começa por ali, né? O primeiro passo para você ir testando e vendo também como o seu público reage e depois dar o próximo passo, né? Para você conseguir crescer. Exatamente. Né? Você falou do eu empreendedor, né? Então, quando você vai crescendo, quando você vai aumentando ali a sua empresa, né? O seu empreendimento, você precisa também abrir mão de alguns serviços que você faz, você tem que delegar um pouquinho para outras pessoas que também são capacitadas para isso. E você focar em outras áreas, né? Você falou também do CRM, tem que se dedicar, analisar os dados, e aí você vai crescendo. E a gente não tem todas as competências. Não tem. Às vezes, assim, eu sou bom de vendas, mas finanças... Mas às vezes eu sou bom de finanças, mas eu não, marketing eu sou péssimo. No começo, a gente tem que ser um pouco de tudo. Nem tudo é o melhor. Quando vai crescendo, a gente tem que realmente ter essa sensibilidade, porque senão a gente só faz o que gosta, às vezes deixa de lado aquilo que não gosta, mas no final do dia, se não cuidar de algumas áreas, a conta não fecha. Né? Então, lá, essas questões do Copilot, né? Então, quer dizer, é uma solução também interessante de se analisar e tenha, né, essas ferramentas de inteligência artificial, tem as versões gratuitas, tem as versões pagas também, que são possibilidades. E aí eu quero deixar também, né, uma dica para visitarem
a nossa comunidade de inovação do Grande ABC, né? Que é o ABC Valley. ABC Valley. Então, pode entrar no site abcvalley.org. Então, é importante conhecer esse ecossistema de inovação aqui da nossa região. Eles fazem muitas ações, trazem muitos conteúdos, muitas palestras, fazem reuniões e estão sempre aí lutando para que o ABC também seja reconhecido como um polo tecnológico aqui, né? E já somos, já né? somos, então, né? Quer dizer, A quantidade de startups que temos aqui, né, Felipe? a quantidade de startups. Então, o pessoal que puder entrar no site, tem uma relação das startups que a gente já tem aqui em diversas áreas, desde meio de pagamento, ponto eletrônico digital, plataforma para cursos, enfim, a gente tem diversas startups, diversos ERPs também, diversas soluções da região que a gente prestigia. Sim. As empresas da região. E também deixo o convite para acompanhar nas redes sociais, que todos os meses tem uma série de eventos, né? O Daniel sempre participa, contribuindo como empreendedor também. E essa troca é essencial, porque às vezes eu tenho uma dor, né? Estou tentando utilizar uma solução que eu estou tendo dificuldade. Como é que eu faço com quem eu converso? Sim. Indo para esses encontros, né? Os grupos aqui da CISA também são fundamentais. O grupo dos jovens empreendedores aqui da CISA também, que ajuda bastante. A gente faz discussões. Né? A gente faz uma dinâmica que também a ABC Valley faz, que é a rodada de problemas-soluções. Então, perfeito. Você não vem só para ver um conteúdo que você poderia ver aqui no YouTube, como vocês estão vendo a gente. Vocês também vêm para participar, para discutir, para trazer o seu caso real, tanto na ABC Valley quanto aqui na CISA. E aí você sai ali com soluções personalizadas para você, para sua empresa, para você crescer, né? O empreendedor passa por dores similares. Sim. E não tem com quem conversar. Quando você participa... Muito sozinho, né? Na tomada de decisão. Exatamente. Participando desses eventos, você consegue trocar e ver que não é só você que tem essa dificuldade. E aí, quando você cria essa frequência, você entra num ritmo diferente. Né? Então, quer dizer, é um pessoal que está olhando para frente, não está só reclamando. Por mais que a gente reclame, a gente tem ali as pancadas, todo dia tem suas dificuldades, tem seus ganhos, mas participar desse tipo de evento, tem os núcleos setoriais, né, dentro da CISA também. Então, assim, participem dos eventos, das atividades, porque daí você tem... o núcleo das mulheres também, que tem dores... Núcleo das mulheres... Que só as mulheres sentem, né? Então, a gente também convida vocês para entrar aqui no site da CISA, nas nossas redes sociais, e ver o que a CISA também oferece, como você pode se beneficiar dos serviços da CISA, né, Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e a gente falou bastante das tecnologias. As tecnologias estão em constante evolução, cada hora surge uma tecnologia nova. Como os empreendedores podem se preparar e estar à frente dos seus concorrentes aí, utilizando essas tecnologias? Então, vamos lá. Primeiro passo, entenda de pessoas. Acho que esse é o passo fundamental. Quando a gente começa a entender de pessoas, traga para dentro da empresa a cultura da inovação, de que, assim, teste. Se você encontra alguma solução, teste. Vê se isso faz sentido para você. Grande parte das soluções tem opções de teste, ou às vezes tem demonstração. Esteja em contato para saber como é que funciona. Esteja em contato também com as outras pessoas para saber o que está dando certo, o que não está dando certo. Porque quando você vai criando essa cultura também de alinhamento junto com os colaboradores, para que os colaboradores que estão ali no dia a dia sugiram formas de resolver os problemas, você vai entrando num pensamento diferente. E aí, você naturalmente, enxergando onde estão os problemas, você vai visualizando fora quais são as formas, as opções que eu tenho para me ajudar nesse processo de resolução. E, aos poucos, vai no seu ritmo, cada um tem o seu ritmo. Algumas coisas demandam um investimento maior, mas a grande parte dá para você iniciar ou sem investimento ou com pouco investimento. Cada um sabe o tamanho que é o negócio, ninguém rasga dinheiro, né? Não estou aqui dizendo que todo mundo sai implementando todo tipo de tecnologia, não, longe disso. Mas vai testando, mas testa e analise resultado em cima de métricas. E crie processos, porque se você não tiver processo, aquilo se perde dentro do seu dia a dia, não entra dentro das suas prioridades e vai para a gaveta. Então,
a organização de processos, entender de pessoas, testar, a gente saber que nem tudo a gente vai acertar, então entender que o erro faz parte ali da jornada, e quanto antes a gente erra e erra pequeno, melhor, porque o processo ele vai criando um corpo, e não só para a gente, mas para quem está perto também, porque o nosso colaborador ele precisa entender essa lógica do erro, e o líder também ser o exemplo dentro desse aspecto também, porque se o colaborador trouxer uma solução de teste e eu incriminar, então, a partir dali, todo mundo vai fazer sempre a mesma coisa, porque a melhor forma para não errar é não fazer. Então, sim, a gente vai acabando fazendo a mesma coisa, e fazendo a mesma coisa, os resultados dificilmente vão ser diferentes. Isso aí, gente. Então, queria agradecer aqui o Felipe pela essa aula de inovação, tecnologia e empreendedorismo que a gente bateu um papo aqui hoje no AcisaCast. E abrir para você se despedir aqui do pessoal que acompanhou o nosso podcast. Legal. Primeiro, agradecer, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Acho que é uma honra imensa. Primeiro, estar contigo, cara fantástico, iluminado, aqui dentro da casa da Acisa e conversando com o empreendedor, né? Então, a gente sabe que o micro e o pequeno empreendedor que movimenta o nosso país, o micro e pequeno empreendedor movimenta a nossa economia, e a gente consegue ser mais produtivo, a gente consegue ser mais eficiente, a gente consegue ser mais inovador, mas todo esse processo começa dentro da nossa própria mente, né? Então, quer dizer, não começa fora, a gente tem que lutar contra os nossos preconceitos, a gente aprender a reaprender, mudar os conceitos e, a partir disso, evoluir, porque o mundo está em constante evolução. A partir do momento que eu me mantenho, né, se o mundo está evoluindo e se eu me mantiver da mesma forma, eu estou cada vez mais distante da realidade. Então, a gente tem que inverter essa curva para gerar valor de fato para o nosso consumidor e fazer com que a economia cresça, o nosso negócio cresça, nossa família, e aí a gente consegue ter um país cada vez melhor. Isso aí, Felipe. Obrigado. Agradeço todos vocês que acompanharam aqui o AcisaCast. Fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso site, para outros eventos como este.